Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 5 de novembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 8, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante o que o evangelho de hoje vem nos ensinar, vem nos fazer refletir, porque olha só como é que termina o evangelho. Jesus faz uma afirmação. Jesus diz: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz, meu povo? Quem são os filhos da luz? Os filhos da luz somos nós que cremos em Jesus Cristo. Os filhos da luz somos nós que seguimos Jesus. Os filhos da luz somos nós que somos discípulos e discípulos de Jesus, missionários do Senhor. Somos nós que somos igreja. Somos nós que temos fé. E, no entanto, Jesus está dizendo aqui que os filhos deste mundo, quem são os filhos deste mundo? Aqueles que não creem em Deus. Aqueles que não buscam Jesus, que não seguem Jesus, que rejeitam a sua palavra. Só que Jesus está dizendo que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Meu Deus. Meu povo, diante desse evangelho, sempre quando eu leio e medito esse evangelho, uma coisa que eu fico pensando é na maldade de hoje. É na maldade que muitos fazem. Do mal que muitos fazem. Porque hoje o mal, ele é bem organizado. Hoje o mal, ele é bem organizado. Se você liga. Se você liga a televisão e você começa a ver as notícias, é claro que a maioria das notícias é desgraça, né? É maldade. Mas é interessante como essa maldade é realizada. Como aqueles que fazem o mal, antes de fazê-lo, sentam e programam tudo. Programa tudo. Toda vez que eu leio esse evangelho,
Não tem como não lembrar daquele assalto ao Banco Central em Fortaleza. Inclusive, foi algo tão extraordinário assim, né? A esperteza que virou filme. Né? Que virou filme. E eu assisti o filme na época. Interessante como a esperteza daquele povo, como eles conseguiram fazer aquela proeza toda, cavar um túnel e até chegar no lugar do cofre para roubar o dinheiro. Ou seja, meu povo, um investimento tão grande. Veja a esperteza dos maus. Veja a esperteza, o esforço dos maus. O trabalho, a dedicação em fazer o mal. E Jesus está dizendo aqui, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Meu povo, nós precisamos ter vergonha. Vergonha por quê, padre? Se a gente não está fazendo mal? Vergonha porque nós deveríamos ser mais espertos e termos mais empenho e esforço, dedicação, zelo para fazer o bem. Se o mal é bem pensado, é programado, é trabalhado, é dedicado, o bem deveria ser mais ainda. Nós que fazemos o bem, que somos chamados a fazê-lo, a grande pergunta é, como é que nós temos feito o bem? Vamos pensar na nossa missão de evangelizar. Como temos evangelizado? Meu povo, existe uma tentação muito grande de evangelizar de qualquer jeito. A gente já sabe o que fazer. E não precisa preparar. Às vezes tira-se por uma missa, né? Ou seja, a missa todo mundo já sabe como é, então ninguém precisa mais preparar, ninguém precisa mais preparar nada, já vem tudo bem preparado no livrinho da liturgia, então não precisa preparar mais nada, é só chegar na igreja e pronto, e fazer. Todo mundo já sabe o que fazer, então pronto. Ou seja, nem aquilo que é mais sagrado neste mundo a gente prepara. A gente tem zelo. Percebe, meu povo? Percebe? Volto a falar do nosso trabalho de evangelização. Pensemos, por exemplo, a pandemia não acabou. Graças a Deus está quase, mas ainda não. Mas se você pensar nesse tempo de pandemia, quantos evangelizadores pararam de evangelizar? Ah, padre, mas é por conta da pandemia. Não. Está aqui as redes sociais, está aí a internet. Esse meio importante para que o evangelho chegue em cada lar, em cada casa. Então, mas quantos missionários, quantos cristãos, quantos evangelizadores deixaram de evangelizar nesse tempo de pandemia? E olhe, Deus queira que voltem, porque muitos já não voltarão, porque muitos caíram numa frieza, porque muitos não voltarão a evangelizar. Muitos caíram no comodismo e numa frieza. Muitos já não sentem mais o amor, não tem mais o zelo, a alegria de servir ao Evangelho, a nosso Senhor. Então cabe a nós nos perguntarmos, como nós temos vivido a nossa missão de evangelizar? O que estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Nós estamos dedicados à missão?
Estamos dedicados em fazermos o bem? Como temos feito, meu povo? O que temos vivido? É o que o Evangelho hoje vem nos fazer refletir. Como Jesus diz, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E veja que os filhos deste mundo, eles não são usados pelo Espírito Santo. E os filhos da luz, sim. E o Espírito Santo é aquele que encoraja, que motiva, que dá fervor, que dá ardor, que dá coragem, entusiasmo. Mas vejam, mesmo assim, muitos de nós fechamos o coração e não fazemos o bem nem evangelizamos como deveríamos evangelizar. Que o Espírito Santo venha mais uma vez sobre nós e mude essa situação. Renove a nossa vida, nos encha de fervor e da alegria de servir. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.